nobres amigos, vamos tratar sobre remoção do servidor público e vamos especificamente enriquecer nossa playlist sobre direitos dos servidores públicos. Para você que não conhece, eu tenho uma playlist especial aqui, deixo aqui o link na descrição. E agora vamos entrar nesse tema que você clicou para conhecê-lo, né? Então vamos especificar o que é a remoção do servidor público. A remoção do servidor público nada mais é que o deslocamento do próprio servidor a pedido ou de ofício, no mesmo âmbito do seu quadro funcional, com ou sem mudança de sede. Isso estou baseando aqui a resposta de acordo com a Lei 8.112 de 90, artigo 36 e seguintes, que tratam a respeito desse tema. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta lei federal, né, a Lei 8.112, ela vai aplicar aos servidores públicos federais. Então, as hipóteses que há essa possibilidade do deslocamento do servidor público, a remoção dele para outra sede, para outro ofício, desde que esteja no mesmo quadro funcional. Logicamente, a questão polêmica que eu já logo trago aqui, em relação da aplicação deste artigo 36, nos casos em que há ausência, há uma omissão de uma lei estadual e municipal. Por que eu estou dizendo da questão da ausência? Geralmente, tem uma lei federal, aí aplicável aos servidores públicos federais, o estatuto, né, no caso, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, temos o Estatuto dos Servidores Públicos dos Estados e também dos municípios. Podem os estados e os municípios disciplinarem sobre esse tema? Pode. É possível os estados e municípios tratarem sobre remoção do servidor público em das hipóteses, inclusive, diversas do que a lei federal prevê. No entanto, quando há esta ausência de lei, nada impede de aplicar a lei federal, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Primeiro, por base do princípio da isonomia. Número 2, logicamente, uma interpretação extensiva à legislação federal, à estadual e municipal. Número 3, relacionado aos direitos fundamentais, que aí englobam a saúde e a base familiar, que vamos mencionar nas hipóteses previstas no artigo 36. E esta questão relacionada aos princípios fundamentais, a proteção de princípios fundamentais, isso já foi estabelecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que pontuou quanto a essa possibilidade da aplicação 8.112 quando se tratar de direitos fundamentais. Então não sou eu que estou dizendo isso. Estou fazendo uma extensão de acordo com as decisões do próprio STJ, que estabeleceu quanto a essa possibilidade da aplicação subsidiária quando há uma omissão do órgão. No caso, seja o Estado, seja o município, vamos supor que você é servidor público estadual ou municipal e queira ser deslocado de acordo com as hipóteses previstas no artigo 36. O que deve se fazer nesse caso, portanto? Na ausência de lei, você deve entrar com uma ação judicial e pedir a remoção. Por que eu já peço a minha orientação seria essa? Porque o órgão público, se você pede administrativamente, o órgão público ele vai negar. E esta negativa, ela é decorrente de lei. Por quê? O órgão público, para que possa aplicar a sua legislação, ele vai aplicar a sua legislação local, estadual, municipal. Por quê? Porque na ausência de lei, ele não vai aplicar a lei federal. Então, é uma regra lógica, princípio da legalidade fechada, cerrada. Então, ele não vai estender esses direitos interpretando-o, porque não cabe ao administrador público fazer a interpretação, porque a lei fechada é ato vinculado, não é ato discricionário às vezes. Aqui não é ato discricionário. Então, vamos dizer, nesse ponto, que a remoção do servidor público ela é muito importante em determinados casos, nas hipóteses previstas em lei. E na ausência de lei, logicamente, você pode aplicar o Estatuto do Servidor Público Federal e, inclusive, né, no caso, tem que contratar um advogado para promover esse tipo de ação, manejar esse tipo de ação para tanto que seja devidamente adequado. Agora, a parte mais importante deste vídeo, depois feitas essas colocações sobre a aplicação da lei federal, a estadual e a municipal nessa situação, agora nós vamos tratar sobre as hipóteses em que há essa possibilidade do deslocamento do servidor público, e aí nós vamos adentrar no artigo 36. Então eu vou deixar na tela aqui para nós fazermos a leitura as situações em que a Lei 8.112 trata a respeito. Vamos lá. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício
no âmbito da administração pública. Tudo no mesmo quadro, ou com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção. Aí nós temos um leque de opções em que o legislador pode, né, o administrador público pode aplicar ou não. A de ofício, né, no interesse da administração, ato vinculado, não é ato discricionário da administração pública, por interesse da administração. E se o segundo, a pedido, a critério da administração, e nesse caso a pedido, eu vou explicar por qual motivo. E o inciso terceiro trata também a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. E aí, trata mais 3 hipóteses. Vamos voltar aqui. Trata sobre 3 hipóteses fundamentais aqui. Aí, por isso que eu falei, são questões, ali, né, o A e o B tratam 2 hipóteses importantes. Primeira, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou civil militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração pública. Por motivo de saúde, servidor cônjuge, companheiro ou dependente que vive as suas expensas e consiste no assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número dos interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Bom, vamos fazer a colocação de cada situação para poder entender cada uma delas. A remoção de ofício é muito simples. É uma hipótese que, vamos supor aqui, com um caso bem simples e objetivo, a Universidade Federal designa a remoção de seu professor federal também para outro órgão da federação em decorrência de haver poucos profissionais. Vamos supor que um médico conceituado e é professor da Universidade X, aqui vamos supor a Universidade Federal de Sergipe, e aí ele deseja, no caso a administração pública, deseja que ele ministre aulas para o mestrado daquela turma na Universidade Federal de Alagoas, vamos supor. Estou dando aqui exemplos fictícios para fins de compreensão. A segundo, que é a pedido a critério da administração pública, pode, quando for solicitado pelo próprio servidor público, sua remoção por meio de requerimento administrativo. O requerimento administrativo não se trata de um direito subjetivo, ele pede, ele solicita. E se não aceito, isso vai de acordo com conveniência e oportunidade. E aí, o que o órgão deve fazer? Trazer como uma decisão fundamentada sobre a possibilidade ou não desta remoção a pedido. Então, vamos supor, houve algo grave, algo importante, e aí ele solicita sem nenhuma justificativa das hipóteses, nem por saúde, nem por questão familiar. Na terceira hipótese, ele fala sobre a questão de mudança de outra localidade, independentemente do interesse da administração. A questão familiar, que é a questão de acompanhamento de cônjuge e companheiro, daí no caso é interessante fazer essa distinção, mas acho que a legislação não tratou a respeito sobre a questão de cônjuge e companheiro, mas o cônjuge é aquele que vive em união estável, e o companheiro, o cônjuge que vive em casamento, né, e o companheiro que vive em união estável. Estou fazendo a confusão aqui. E aí seria servidor público civil ou militar, né, de qualquer poderes da União, até mesmo dos municípios. Vamos supor que, caso a esposa, eu sou casado com uma servidora pública estadual. Eu sou servidor público federal. Para poder pedir a minha remoção, no caso, ela deve, para eu pedir a minha remoção, ou no caso dela também, ela foi removida para outro estado da federação. Aí, no caso, ela sendo removida, eu posso acompanhá-la. E eu tenho que trazer a prova de que ela foi deslocada no interesse da própria administração pública. Então, eu posso acompanhá-la, e pode ser também o inverso. Pode haver, desde que haja uma lei específica ou na omissão, aplica a lei federal, conforme mencionado no começo do nosso vídeo. Então, nós temos também relacionada por motivo de saúde, né, no caso, para acompanhar o cônjuge, companheiro ou dependente, desde que viva monetariamente, né, desde que viva dependendo, né, daquele servidor público, e por meio de junta médica oficial. O que significa dizer que exige-se que haja uma prova, uma comprovação
de um médico dizendo que existe um problema de saúde, ele precisa ser removido. Então, existe essa possibilidade. O que as decisões dos tribunais disseram a respeito já sobre a questão da remoção? O STJ já se manifestou por conta da possibilidade de remoção de servidores públicos federais por outra autarquia, né, diversa da Universidade Federal, considerando ser possível a interpretação, ainda que unicamente para fins de aplicação do artigo 36, e que o cargo de docentes da administração pública federal pertence ao mesmo quadro de professores, que é vinculado ao Ministério da Educação. Então, essa questão de remoção está basilar, as bases principais está relacionada à questão educacional, por exemplo, aqui. O vínculo aqui está relacionado ao Ministério da Educação. Então, aqui o STJ reconheceu na prática quanto a essa possibilidade de um professor que era um servidor público de uma universidade federal e o outro era ele que pediu, né, que seja transferido para uma determinada autarquia da própria federação, que também é uma autarquia federal. É bem interessante esse caso que faz nascer um direito, né, no caso aqui, seja por saúde ou mesmo por interesse de cônjuge ou companheiro, né, de que se haja essa possibilidade de remoção do servidor público. Bom, eu já encerro este vídeo agradecendo você que nos assistiu. O que deve ser feito aqui em relação às situações, eu deixo especificado aqui no meu artigo, deixo um artigo aqui no meu blog, um link aqui se encontra aqui no meu perfil, na descrição de fato, para que você consiga fazer a leitura do que tudo que eu mencionei aqui. Eu fiz um resuminho sobre a remoção do servidor público, um breve resumo, e também trato com mais robustez esse tema por meio de texto. Então, se você gostou, quer se aprofundar, faça a leitura aqui do meu artigo, tá bom? Agradeço você que nos assistiu, e se você deseja ver mais conteúdos como este, me motive cada vez mais. O que você deve fazer? Inscreva-se no canal, dá uma curtida e compartilhe nas suas redes sociais. Vejo vocês nos próximos vídeos e um forte abraço.